o pensamento conservador ele é pouco incentivado, tem sido mais. Mas eu acho que, se você for pegar, você tem a esquerda fomentando muito as suas narrativas e os seus círculos, e o pensamento conservador de direita tendo que se agarrar em situações para poder conseguir se sobressair. Não sei se você concorda. Não. O que determina é o quão cristão a sociedade é. Então, se você tiver o que os Estados Unidos eram um país que tinha 98% de cristãos no início do século, até meados do século, os Estados Unidos tinham mais de 95% de cristãos, e não tinha esquerda dentro dos Estados Unidos, porque é impossível você ser de esquerda e cristão ao mesmo tempo, é quase impossível. Os teólogos da libertação deram um jeitinho e pegou no Brasil. Mas, de um modo geral, são visões muito incompatíveis por causa daquilo que eu acabei de explicar do marxismo, do Feuerbach, do Nietzsche e tudo mais. Mas, quanto mais cristã e mais apreço aos valores cristãos uma sociedade tiver, mais anticorpos ela tem contra o socialismo, contra a esquerda, e mais a agenda chamada conservadora. Eu não sou exatamente um conservador em todas as posturas, muito mais numa visão da sociedade do que um carimbo propriamente dito. Mas quanto mais uma sociedade for cristã, em suma, mais anticorpos ela tem contra o socialismo e mais valores conservadores ela vai ter. Então, como é que você faz? Qual o caminho? Muito mais importante que a política é a religião. Evangelize as pessoas. E o Brasil passou por um fenômeno disso que eu acho muito interessante. Assim como o cristianismo teve um declínio vertiginoso nos Estados Unidos nos últimos 25 anos, hoje pouco mais de metade da população americana é cristã, no Brasil você teve um avanço não só quantitativo, mas qualitativo dos evangélicos. Então você substituiu boa parte de uma geração de católicos não praticantes como o meu pai, por uma população que não tem evangélico não praticante, de um modo geral, grosso modo. Então você... E mais do que isso, os evangélicos brasileiros também passaram por um processo de amadurecimento político de 15 anos para cá. Você, por exemplo, o Marcos Feliciano era um cara colado com o PT, no Lula. O Silas Malafaia estava com a esquerda. O Crivella era ministro da Dilma. Hoje, por mais que não necessariamente considere essas igrejas os melhores exemplos de solidez teológica e de visão alinhada com a minha, são igrejas altamente anti-esquerda. O eleitorado evangélico brasileiro, que já foi um eleitorado que era cooptado pela esquerda, base evangélica em boa parte apoiou o Lula. Esse eleitorado se tornou absolutamente refratário às ideias de esquerda hoje em dia. Isso é um amadurecimento político, de perceber, claro, ao mesmo tempo a esquerda mundial se tornou mais anticristã e mais neomarxista e mais pós-moderna, e com valores cada vez mais incompatíveis com o cristianismo. Mas esse amadurecimento político, isso salva uma sociedade. Tanto que eu estou dizendo, a minha visão para o Brasil é mais positiva na tendência. A tendência do Brasil de 25 anos para cá, o Brasil está melhor hoje no debate público, na consciência do que é direita e etc, etc. E os Estados Unidos estão pior do que estavam há 25 anos atrás. Então o que muda? Na minha opinião, o que muda? Qual é o grande fator? A evangelização da população. Essa última eleição foi muito interessante, né, Paulo? Assim, eu sempre me propus a ser estudioso. Eu aprendi muito nessa última eleição.